Vem cá, oxiácidos são aqueles ácidos que vão possuir na sua fórmula o elemento oxigênio. Nós sabemos que os ácidos são compostos moleculares que na presença de água, ou seja, em meio aquoso, vão liberar o íon H+. E que esse íon H+, esse cátion H+, em contato com as moléculas d'água, vão formar o íon hidrônio ou hidroxônio, que é o H3O+. A primeira classificação que nós vamos ver em relação aos oxiácidos vai ser quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. O que é isso, prof? O número de hidrogênios ionizáveis é, num determinado ácido, vai ser o número de hidrogênios que vai estar ligado a um átomo de oxigênio. Se nós tivermos um hidrogênio ligado a um oxigênio, nós vamos ter um monoácido. 2 hidrogênios ligados a 2 oxigênios, um diácido. 3 hidrogênios ligados a 3 oxigênios, um triácido. 4 hidrogênios ligados a 4 oxigênios, um tetrácido. Exemplos. Um monoácido, nós temos o HNO3, tem um hidrogênio. Esse hidrogênio está ligado a um átomo de oxigênio. Então eu tenho o quê? Um monoácido. Se eu tenho, por exemplo, o ácido sulfúrico, o H2SO4, esses 2 hidrogênios vão estar ligados a 2 átomos de oxigênio. Então eu tenho o quê? Um diácido. Se eu tenho, por exemplo, o H3PO4, eu vou ter o quê? 3 hidrogênios ligados a 3 átomos de oxigênio, um triácido. Se eu tenho, por exemplo, o ácido cílico, o H4SiO4, esses 4 hidrogênios vão estar ligados aos 4 átomos de oxigênio. Então eu tenho um tetrácido. Agora a dica do prof. Normalmente, tá legal? Se você olhar um ácido e ver um determinado número de hidrogênios, ele pode ser um monoácido, um diácido, um triácido ou um tetrácido. Por exemplo, eu tenho aqui o H2CO3. Poxa, tem 2 hidrogênios. Se tem 2 hidrogênios, tá legal? Ele vai ser o quê? Um diácido. Mas, como você é aluno aqui do canal Química com Jones, você vai aprender as exceções a essa regra. E nós temos 2 exceções a essa regra. 2 ácidos, tá legal? Que a galera erra bastante, que você vai conhecer agora. Por exemplo, eu tenho o H3PO2. Normalmente eu sei que, para eu saber o número de hidrogênios ionizáveis, eu vou ter que ter o quê? O número de hidrogênios ligado a um determinado número de oxigênios. Se eu tenho 2 oxigênios, quer dizer que esses 2 oxigênios vão estar ligados a 2 hidrogênios. Esse daqui é um diácido? Errou! Para sabermos isso, nós temos que fazer o quê? A fórmula de Lewis. Aquela fórmula que nós trabalhamos bastante, tá legal? Demonstrando as ligações covalentes e as ligações covalentes dativas ou coordenadas. Por exemplo, eu tenho como átomo central o fósforo. Esse fósforo, ele tem o quê? 5 elétrons na sua última camada. E para alcançar a estabilidade, que é de 8 elétrons, a configuração de um gás nobre, ele vai precisar o quê? Ganhar 3 elétrons. O oxigênio, ele tem 6 elétrons, ele precisa o quê? Ganhar 2. Um elétron, ele vai o quê? Compartilhar com o fósforo. E um outro elétron, ele vai compartilhar o quê? Com o hidrogênio. O hidrogênio, ele tem apenas um elétron. Para ele alcançar a estabilidade de um gás nobre, ou seja, do hélio, que é de 2 elétrons, ele precisa o quê? Compartilhar apenas um. Então nós temos um hidrogênio, esses 2 hidrogênios compartilhando o quê? Cada elétron do fósforo. Veja que o fósforo tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Ele já alcançou a estabilidade dele. Mas nós temos o quê? Mais um
oxigênio. Esse oxigênio, tá legal? O fósforo vai mandar esse par de elétrons livres para esse oxigênio. E aí nós temos o que aqui? Uma ligação dativa ou coordenada. Agora, prof, mas agora me explica, por que o H3PO2 não é um diácido nem um triácido? Por quê? Ao fazermos essa fórmula de Lewis, tá legal? Lembrando que um ácido é formado o quê? Por uma ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Quantos hidrogênios estão ligados a quantos oxigênios? Então eu tenho apenas o quê? Um hidrogênio ligado a apenas um oxigênio. Sabendo disso, que eu tenho apenas um hidrogênio ligado a apenas um oxigênio, então eu tenho o quê? Apenas um hidrogênio ionizável. E quando nós temos apenas um hidrogênio ionizável, eu tenho o quê? Um monoácido. Tá legal? Então, essa é uma exceção que você tem que saber. Tá legal? Ele não é o quê? Um triácido nem um diácido, mas sim o quê? Um monoácido. Um outro ácido que é também a exceção é o H3PO3. E aí eu vou falar, poxa, eu tenho 3 hidrogênios e 3 oxigênios. É um triácido? Errou! Veja bem aqui. Quando fizermos a mesma fórmula de Lewis, vamos ver quantos hidrogênios são ionizáveis. Novamente, o fósforo ele tem 5 elétrons na sua última camada. Vou botar ele aqui um pouquinho mais em cima. Tá? Tenho 5 elétrons na última camada. E aí vamos lá. Eu sei que um oxigênio vai compartilhar um elétron do fósforo e vai compartilhar um elétron de um hidrogênio. Eu tenho um outro oxigênio que vai compartilhar um outro elétron do fósforo, e esse mesmo oxigênio vai compartilhar o quê? Mais um elétron do hidrogênio. O hidrogênio vai se compartilhar esse elétronzinho aqui do fósforo, e novamente o quê? Esse par de elétrons livres vai formar ou fazer uma ligação coordenada com esse outro oxigênio. Então, quantos hidrogênios ligados a quantos oxigênios nós temos aqui? Um hidrogênio, outro hidrogênio ligado. Então, nós temos o quê? 2 hidrogênios ionizáveis. Então, não é um triácido, é o quê? Um diácido. Outra exceção que você só aprende aqui no canal do Professor Jones. Já tira um print aí, vamos passar a nossa próxima classificação desses oxiácidos. Beleza? Vem cá comigo para o próximo quadro. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o grau de força dos oxiácidos, tá legal? O grau de força dos oxiácidos vai obedecer o quê? A uma formulazinha em que eu tenho o número de oxigênios menos o número de hidrogênio. E aí, se o resultado for mais 3, vai me indicar que esse ácido é muito forte. Se me der o resultado de mais 2, quer dizer que ele é forte. Se me der o resultado de mais 1, quer dizer que esse ácido é o quê? Moderado. Se me der o resultado de 0, esse ácido é fraco. Tranquilo? Vem aqui comigo. Eu vou pegar o ácido perclórico, o HClO4. Eu vou pegar o número de oxigênios que tem nesse ácido, que é 4, menos o número de hidrogênios, que é 1. 4 menos 1 é 3. 3 vai me dizer o quê? Que esse ácido perclórico é muito forte. Agora eu tenho um H2SO4, o ácido sulfúrico. Ele me diz o quê? Que tem 4 oxigênios menos 2 hidrogênios e dá o resultado de 2. Ele
Me diz o quê? Que o ácido sulfúrico H2SO4 é um ácido forte. Agora veja bem, eu tenho HClO, o ácido hipocloroso. Eu pego o número de oxigênios, que é 1, menos o número de hidrogênios, que também é 1, me dá o resultado de 0. Então eu sei que o ácido hipocloroso é um ácido o quê? Fraco. Aí eu pego o ácido cloroso, HClO2, e eu vejo que o número de oxigênios é 2, menos o número de hidrogênios é 1. Então 2 menos 1 é 1. Me diz que esse ácido é o quê? Moderado. Aí eu pego o ácido nítrico, HNO3. Vejo que eu tenho 3 oxigênios menos 1 hidrogênio me dá 2. Então 2 me indica o quê? Que o ácido nítrico é um ácido forte. Tranquilo, pessoal? Já tiro o print e vamos passar para a próxima tela, que é o conteúdo que mais cai nos oxiácidos e que você vai ter que guardar no coração, porque vai ser muito útil para as nossas futuras aulas, principalmente de sais e óxidos, que é a nomenclatura dos oxiácidos. Tudo bem? Tirou o print? Bora apagar aqui para o próximo quadro. Lá nos hidrácidos, nós vimos o quê? Que a nomenclatura é bastante simples. Nós vamos pegar o ácido, mais o elemento, mais a terminação hídrico. Já aqui nos oxiácidos, você tem que saber calcular o número de oxidação, pois o elemento formador, aquele ametal que vai dar o nome do ácido, tá legal? Nós vamos ter que calcular o número de oxidação dele. E dependendo do resultado, a sua nomenclatura vai ser diferente. Então nós temos 4 regrinhas que você tem que decorar. Se o NOx desse elemento formador der mais 1 ou mais 2, nós vamos ter ácido mais hipo mais o elemento mais a terminação oso. Se der mais 3 ou mais 4, eu vou ter ácido mais o elemento mais oso. Se eu tiver mais 5 mais 6, eu vou ter ácido mais o elemento mais a terminação ico. Se eu tiver o mais 7, tá legal? Eu vou ter ácido mais per mais o nome do elemento mais a terminação ico. Tranquilo? Então, primeiramente, você vai ter que saber calcular o número de oxidação. Após calcular o número de oxidação, você vai ter que dar uma olhadinha nessa regrinha para saber o que? Dar ou nomear corretamente esse oxiácido. Por exemplo, eu tenho o HClO4. Eu sei que o NOx do hidrogênio vale mais 1, do oxigênio vale 2. Menos 2, desculpa. Claro que o elemento formador vai ser o elemento que nós vamos calcular o número de oxidação no NOx. Então a gente vai colocar como uma incógnita x. Tudo isso tem que ser igual a 0. Então eu tenho um hidrogênio vezes a carga desse hidrogênio, que é mais 1, mais x, mais 4 oxigênios, vezes a carga desse oxigênio, que é menos 2, igual a 0. 1 vezes mais 1, que é igual a mais x, 4 vezes menos 2, me dá menos 8, que é igual a 0. Passo tudo para o outro lado, trocando os sinais. X é igual, o que era menos vai ser mais. Então, mais 8, o que era mais vai ser menos, menos 1. Mais 8 menos 1 me dá o resultado quê? De mais 7 para o cloro aqui. Então, já calculei o número de oxidação do cloro. Agora eu vou dar uma olhada o quê? Nessa regrinha do número de oxidação.
Mais 7 me indica o quê? Que é ácido, mais per, mais o elemento que é cloro, tirando a última vogal, nós falamos sobre essa terminologia na última aula, e vou colocar o que? A terminação ico. Então vai ficar o que? Ácido perclórico. Eu tenho HClO3. Calculando o número de oxidação, eu sei que o cloro vai ser o que? Mais 6. Então, desculpe, mais 5. Então eu sei que mais 5 mais 6 vai ser ácido, mais o elemento que é cloro, mais a terminação ico. Então vai ficar o quê? Ácido clórico. Eu pego o HClO2. Fazendo o número de oxidação do cloro, eu vejo o quê? Que vai dar mais 3. Quando, olhando para a regrinha, mais 3 mais 4 é o quê? Ácido, mais o elemento que é cloro, mais a terminação que? Oso. Então fica o quê? Ácido cloroso. Eu vou pegar o HClO. Eu vejo o quê? Calculando o número de oxidação do cloro, vai dar o quê? Mais 1. Mais 1 mais 2 é o quê? Ácido, mais hipo, mais o elemento que é cloro, mais a terminação oso. Então eu tenho o quê? Ácido hipocloroso. Tranquilo? Então você vai pegar um determinado ácido, calcular o número de oxidação do elemento formador, que é aquele elemento que não há hidrogênio nem o oxigênio, tá legal? Após isso vai dar uma olhadinha nessa regra, já tira o print, já guarda dentro do coração, que vai ser muito útil, não só para a aula de oxiácidos, mas também para diçais e óxidos. Então vem para cá. Depois eu vou obedecer e nomear corretamente. Mais 2 exemplinhos aqui para você. Eu tenho o H2SO4. Ele vai me dar o quê? O enxofre mais 6. Então eu sei que ácido mais 5 mais 6 é o nome do elemento. Então eu sei que é sulfur e a terminação o quê? Ico, sulfúrico. Eu tenho HNO3. Calculando o NOx do nitrogênio, eu vou ver que o resultado é mais 5. Mais 5 mais 6 é ácido, mais o elemento que é nit, mais a terminação ico. Então vai ficar o que? Ácido nítrico. Beleza? Já tira o print aí, que como você é um aluno do Química com Jones, nós vamos falar o que agora? Das exceções. E aí você vai sair na frente de muitos outros concorrentes, porque você já sabe quais as 3 exceções quanto à nomenclatura dos oxiácidos que não vão obedecer o quê? A essa regra do NOx. Tá legal? Quais são essas 3 exceções, galera? Nós vamos ter o quê? O ácido carbônico, que é o H2CO3. Então nós temos aqui o ácido carbônico. Veja bem, se eu calculo o número de oxidação do carbono, eu vou ver o quê? Que o meu resultado vai dar mais 4. E se eu obedecesse a regra do NOx, não ficaria carbônico, mas sim carbonoso. Mas como é uma exceção, não é ácido carbonoso, é ácido carbônico. Tranquilo? Eu tenho também o ácido bórico, que é o H3PO3, tá? Não vai ficar ácido boroso, mas ácido bórico, porque é uma exceção a essa regra do NOx. E eu tenho um ácido sílico, H4SiO4, que é o ácido sílico. Então, esses 3 ácidos não obedecem
do NOx. A regra do NOx é a regra que vai o quê? Dar a perfeita nomenclatura dos oxiácidos. Então esses três ácidos não obedecem a essa regra. Uma outra coisa muito importante, que o ácido carbônico, dentre esses três, vai ser o ácido que mais vai cair questões em vários tópicos da química. E se nós fôssemos fazer aquela classificação contra a força do ácido, tá legal? Ele seria o quê? 3 menos 2 daria 1, que seria um ácido moderado. Mas ele também não obedece à regra desse tipo de classificação, porque o ácido carbônico é um ácido fraco e não moderado. Tranquilo? Galera, fico muito feliz por você ter estado até o final aqui na nossa videoaula. Novamente, te convido a dar um like, compartilhar esse vídeo e também a espalhar para todos os seus amigos, tá legal? Tendo alguma dúvida de qualquer conteúdo de química, manda aí pra gente alguma sugestão de videoaula, resolução de exercício, que o prof vai conversar com vocês ali no privado. Feito isso, um ótimo dia e tchau, galera!